Especialistas orientam para viver melhor. Vida saudável. Viver é melhor de volta no seu rádio. A gente volta então trazendo um pensamento do irmão Paiva Neto que está no livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, na edição 200, página de número 163, no subtítulo A Condução do Pensamento. Asas ou algemas? Ensina o irmão Paiva. A tradição popular ensina que pensamento é força. Logo, caros amigos que me leem com atenção, mentalizemos a todo instante o melhor possível, isto é, o bem para os outros e para nós. As benéficas consequências, se tivermos sempre bom ânimo, serão patentes. Na medida em que nos sentiremos fortalecidos pela divina autoridade de Jesus, que jamais esmoreceu diante das provações e nos inspira a vencê-las com Ele. A gente vai se deter aqui na leitura desse ensinamento do irmão Paiva Neto, pensando justamente sobre esse assunto, de que forma o nosso pensamento, a qualidade daquilo que a gente pensa, influencia na nossa saúde. A gente vai saber o que a ciência já tem descoberto sobre esse assunto com a participação da doutora Heloísa Capelas. Ela é especialista em desenvolvimento humano e conversa com a gente sobre esse assunto. Doutora Heloísa, seja muito bem-vinda ao Viver é Melhor. E para começar, qual é a relação entre pensamento e a nossa saúde, hein? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. É um assunto muito interessante. Bem pouco tempo atrás, nós nos separávamos. Os nossos pensamentos não tinham nada a ver com a nossa vida. E hoje a gente já sabe que o que nós vivemos tem tudo a ver com os nossos pensamentos. 30% de nós é genético e imutável. Nossas tendências às doenças, a nossa cor de cabelo, nosso tamanho. 30% de nós é o nosso entorno. Então, somos brasileiros, vivemos nessa contemporaneidade e isso também forma a nossa personalidade, nossos conceitos, nossas crenças. E mudar isso é bastante difícil. No entanto, 40% de nós é o que nós pensamos a respeito de tudo isso. Como nós lidamos com o nosso corpo, como nós vamos nos relacionar com ele, se damos importância, se não damos importância, se somos rígidos, se somos flexíveis, se somos descompensados, tudo isso vai fazer diferença na nossa saúde. E esses comportamentos são, sim, dirigidos pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos montam uma imagem e essas imagens trazem as emoções. E essas emoções e essas imagens muitas vezes ficam escondidas de nós, mas tudo começou com um pensamento. Certo. Agora, doutor, o que vem a ser um pensamento disfuncional e de que forma ele pode afetar a nossa saúde psíquica? São pensamentos fora da realidade. De um modo geral, todos nós temos isso. Então somos pessimistas ou otimistas, nós estamos sempre com nossos pensamentos ou no passado ou no futuro, ou vivemos mágoas e raivas, nós atrelamos os nossos pensamentos a essas mágoas, então reverberamos histórias de sofrimento. Ou nós estamos com uma expectativa de futuro, que pode ser uma expectativa positiva ou, muitas vezes, é uma expectativa negativa. Isso, claro, que causa ansiedade. E a ansiedade vai fazer muito mal para o nosso coração, para a nossa respiração, para a nossa função digestiva. Então, hoje nós vivemos a depressão e a ansiedade de uma maneira muito grande, graças aos nossos pensamentos disfuncionais. Nós damos muita atenção ao negativo, reforçamos demais os nossos medos e temos uma expectativa de que algo muito grave ou insolúvel pode nos acontecer. E isso vai gerar uma expectativa, um medo de não dar conta, uma insegurança, graças aos nossos pensamentos. Bom, doutora, por ser algo tão automático como é o pensamento, ao que a gente deve ficar atento para ter um hábito de pensar mais saudável? Para mudar, eu preciso saber e reconhecer que eu estou com um pensamento disfuncional. Então,
tudo que é excesso, né? Eu tenho muito medo, eu estou muito ansioso, preciso prestar atenção nisso. Eu gosto de que as pessoas, antes de pensarem em seus pensamentos, prestem atenção na sua respiração. Porque o elemento mais importante da natureza para nós humanos é o ar. Nós precisamos dele. E nós, com o nosso medo, a nossa ansiedade, a nossa disfuncionalidade, nós vamos deixando de respirar. A gente começa a respirar curto, respirar aqui na garganta, aqui no peito, quando na realidade nós precisamos levar ar para o diafragma. Respirar muito e respirar bem faz parte de gerar novos pensamentos. Por quê? Você vai fazer uma oxigenação melhor e vai poder gerar pensamentos novos, porque você fica viciado naqueles mesmos pensamentos por falta de oxigenação. E o mais importante do respirar é soltar o ar. Como é importante você soltar o ar. E você solta o ar e vai soltando toxinas do seu corpo. Então, claro que você tem que pensar e prestar atenção no seu pensamento. Mas por onde a gente começa? Fazendo uma respiração melhor. Certo. Bom, doutora, quais são as dicas, então, para quem deseja mudar, se de repente tiver um hábito destrutivo de pensar? Quer mudar seu pensamento? Começa a respirar melhor. Comece a prestar atenção em você, naquilo que você põe na sua cabeça. Isto é, o que é que você está lendo? O que é que você está ouvindo? Com quem você está conversando? 2 dicas fundamentais se você quer viver mais e ter sucesso. Pare de reclamar e não fale mais mal de ninguém. Essas são as dicas fundamentais para um envelhecimento saudável e feliz. São as orientações da doutora Heloísa Capelas, a quem a gente agradece a participação no nosso Vida Saudável de hoje, aqui no Viver é Melhor. Ela é especialista em desenvolvimento humano. Gente, essas dicas tão importantes, o Cristo nos ensinou há mais de 2000 anos quando nos disse oração e vigilância. A importância de se conectar com uma qualidade de pensamento, de atitude, como é a oração, mas a vigilância, a atenção, a constância dessa qualidade em todos os momentos da vida. O irmão Paiva Neto, inspirado nas lições do Cristo de Deus, trouxe o artigo Jesus, a medicina preventiva, que a gente destaca então para encerrar essa nossa entrevista de hoje. O irmão Paiva vem destacando e desenvolvendo com a gente a ideia de que é preciso lembrar do amigo celeste, não somente nos momentos de dor, mas antes disso, porque o Cristo é medicina preventiva, por isso a religião divina o reconhece como religião da vida. Ele superou a dor. E então o irmão Paiva Neto encerra assim o artigo, abre aspas. Portanto, em vez de invocar aquele que é um com o Pai Celestial apenas na hora do perigo ou da agonia, não é melhor debruçarmos-nos sobre o que ele pregou e viver em consonância com seus libertários, espiritualmente falando, preceitos? Busquemos respostas no irreprochável mentor divino, uma vez que o aceitamos como padrão ecumênico, isto é, universal. Ele disse, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Está no Evangelho do Cristo de Deus, segundo Lucas, capítulo 21, versículo 33. E conclui então o irmão Paiva. Será isso brincadeira? É evidente que não. Fecha aspas. Essa reflexão tão importante de manter o Cristo, as suas lições e os seus exemplos como algo que não somente nos ajuda a lidar com os momentos de dificuldade, a doença, por exemplo, aquilo que vem com a genética, como a doutora falava no início da nossa entrevista, o que não pode ser modificado, mas aquilo que depende da qualidade do nosso pensamento, dos nossos comportamentos, da conduta da nossa vida, sigamos o Cristo. Ele é a medicina preventiva, que garante qualidade de vida que começa primeiro no espírito e então se manifesta no nosso corpo físico. Agora 2h42, hora oficial de Brasília. Especialistas orientam para viver melhor. Vida saudável.